Agora, no capítulo 11 de Segundo Reis, nós vamos falar sobre Atália usurpa o trono de Judá. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Quando Atália, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e o pôs juntamente com a sua babá numa câmara interior. E assim o esconderam de Atália, e ele não foi morto. Joás esteve com ela, escondido na casa do Senhor, durante 6 anos, e Atália reinava no país. Agora Joás é ungido rei de Judá, versículo 4. No sétimo ano, Joiada mandou chamar os capitães dos cários e da guarda e reuniu-se com eles na casa do Senhor. Fez uma aliança com eles, pedindo que jurassem na casa do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei e lhes deu ordem, dizendo: Isto é o que vocês devem fazer. Uma terça parte de vocês que entrar de serviço no sábado fará a guarda do palácio real. Outra terça parte estará ao portão sul, e a outra terça parte ao portão de trás da guarda. Assim vocês farão a guarda e a defesa deste palácio. Os dois grupos que saem de serviço no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Vocês devem rodear o rei, cada um de armas na mão, e, se alguém quiser entrar nas fileiras, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei onde quer que ele for. Os capitães de 100 fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reuniu os seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam de serviço no sábado, e os levou ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. Os guardas se puseram, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa de Israel até o lado esquerdo, até o seu lado esquerdo, e até o altar e até o templo, para rodear o rei. Então Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, pôs a coroa na cabeça dele e lhe entregou o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, o ungiram, bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Agora vai haver a morte de Atália a partir do versículo 13. Quando Atália ouviu o barulho dos guardas e do povo, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna segundo o costume. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atália rasgou as suas roupas e gritou: Traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas, dizendo: Façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. Agora vai ter a aliança de Joiada, a partir do versículo 17, que diz: Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas sobre a casa do Senhor. Reuniu os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra. E todos estes conduziram o rei desde a casa do Senhor até o palácio real, passando pelo portão da guarda. E Joás sentou-se no trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atália à espada junto ao palácio real. Joás tinha 7 anos de idade quando o fizeram rei. A partir do capítulo 12, que vai falar sobre o reinado de Joás de Judá. A partir do versículo 1 diz o seguinte: No sétimo ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia.
Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que for trazido à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o restante das pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, deverá ser recebido pelos sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e que os sacerdotes reparem os estragos do templo, sempre que houver um reparo a fazer. Mas no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos do templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes lhes disse: por que vocês não estão reparando os estragos do templo? Agora, pois, não recebam mais dinheiro de meus conhecidos, mas entreguem-no para a reparação dos estragos do templo. Os sacerdotes concordaram em não mais receber dinheiro do povo e concordaram também que não ficariam encarregados de reparar os estragos do templo. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um buraco na tampa e a pôs junto ao altar à direita de quem entrava na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que era trazido à casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, era entregue aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor. Estes pagavam os carpinteiros e os construtores que reparavam a casa do Senhor. E também aos pedreiros e aos cortadores de pedras também compravam madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa do Senhor e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas do dinheiro que era trazido à casa do Senhor não se faziam nem taças de prata, nem apagadores, nem bacias, nem trombetas, nem qualquer outro vaso de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque davam o dinheiro aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra porque eram honestos. Mas o dinheiro de oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados não era trazido à casa do Senhor, ficava para os sacerdotes. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou e conquistou a cidade de Gate. Depois, Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, pegou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, bem como todo o ouro que havia nos tesouros da casa do Senhor e no palácio real, e os mandou a Hazael, rei da Síria, e este se retirou de Jerusalém. Quanto aos demais atos de Joás e tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? E agora vai haver a conspiração contra o rei Joás. Versículo 20 diz, a partir dele, os servos de Joás se levantaram, fizeram uma conspiração e mataram Joás na casa de Milo, que ficava na descida para Sila. Josacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, servos de Joás, o atacaram e ele morreu. Joás foi sepultado no túmulo de seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, no capítulo 13 de 2 Reis, vamos falar sobre o reinado de Jeocás de Israel. A partir do versículo 1 diz o seguinte: no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeocás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 17 anos. Jeocás fez o que era mau aos olhos do Senhor e andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que este levou Israel a cometer, não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeocás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel se livraram do poder dos sírios e puderam morar de novo em suas casas como antes. Contudo, não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, que este levou Israel a cometer, mas andaram neles, e também o poste da deusa Azerá permaneceu em Samaria. Do exército de Jeocás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia destruído os demais, reduzindo-os a pó. Quanto aos demais atos de Jeocás,
a tudo o que fez e ao seu poder, não está tudo escrito no livro das histórias dos reis de Israel? Jeoacás morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. Agora nós vamos falar sobre o reinado de Jeoás de Israel. A partir do versículo 10 diz: no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que este levou Israel a cometer, porém andou neles. Quanto aos demais atos de Jeoás, a tudo o que fez e ao seu poder, com que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeoás morreu e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Agora vai haver a profecia final e a morte de Eliseu a partir do versículo 14 diz: quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o oeste. O rei abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano. Aconteceu que, enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram um desses bandos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Agora, a guerra entre Israel e Síria. Vamos falar sobre isso a partir do versículo 22, diz: Azael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, se compadeceu deles e voltou-se para eles por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los, e até agora ainda não os expulsou da sua presença. Azael, rei da Síria, morreu em Ben-Hadad, seu filho reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que na guerra este havia tomado de Jeoacás, seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Agora no capítulo 14 de 2 Reis, nós vamos falar sobre o reinado de Amazias de Judá. A partir do versículo 1 diz o seguinte: no segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, mas fez tudo segundo o que seu pai Joás havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei seu pai. No entanto, não matou os filhos dos assassinos, mas fez segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias matou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá na guerra, dando-lhe o nome de Jocteel, que ela conserva até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro.
Na verdade, você derrotou os edomitas e o seu coração se encheu de orgulho. Glorie-se disso e fique em casa, porque provocar um mal que trará somente desgraça para você e para Judá. Mas Amazias não quis atendê-lo. Então Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel e os soldados tiveram de fugir para as suas casas. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Então foi a Jerusalém e derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. Quanto aos demais atos de Jeoás, ao que fez e ao seu poder, com que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeoás morreu e foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Agora vai haver a morte de Amazias, a partir do versículo 17 diz: Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis, porém enviaram homens atrás dele até Laquis e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais na cidade de Davi.